Olá, boa noite a todos. É com grande alegria que estamos hoje aqui para falar um pouco sobre a Lei de Progresso. Eu quero agradecer o convite da casa, que nos proporciona levar um pouco dos nossos estudos a todos vocês, de maneira que essas reflexões elas têm a finalidade de despertar em todos nós essa intenção de aprender um pouco mais a respeito da doutrina espírita, né? Allan Kardec, ele nos dizia que a força do espiritismo está na sua filosofia. E sem dúvida, todo esse conhecimento que Allan Kardec nos passa, a partir das observações que ele realiza na época em que esteve encarnado na Terra, são constatações experimentais de extrema importância para o homem, né? Nós teríamos aqui inúmeros pontos para serem tocados a respeito da Lei de Progresso, mas eu gostaria de enfatizar isso. Muitos de nossos colegas também já falaram a respeito disso, que o progresso moral ele segue o progresso intelectual, ou seja, essa compreensão que o homem passa a ter no mundo em que existe a respeito do bem e do mal, ele passa a discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim, e isso lhe dá a responsabilidade pelo uso de tantas descobertas maravilhosas que nós estamos tendo aí atualmente, né? Nós sabemos que na área da medicina, na área da biologia, na área da ecologia e sobretudo também na área da astronomia, né, o homem ele desvenda o universo, né? Ele tenta compreender melhor por que estamos aqui, para onde estamos indo, né? A doutrina espírita nos esclarece que o ser humano ele necessita, sem dúvida, de um aperfeiçoamento moral, né? Para que ele então compreenda justamente esse fim a que ele está destinado. Por isso, diante da lei do progresso, nós não podemos retrogradar, não podemos voltar atrás. Podemos sim, por nossa própria escolha, na qualidade de espíritos reencarnados, ficar estagnados. Podemos deixar de avançar, mas não retrogradar, né? Aquilo que conquistamos faz parte de nossos ganhos, né? E não perdemos mais, né? Quando desenvolvemos ou melhoramos algum tipo de virtude que se encontra em nós de maneira latente, em potências como os espíritos já nos disseram que a lei divina está escrita em nossa consciência. Nesse sentido, são ganhos que não perdemos mais, né? De qualquer maneira, vou dar um pouco de ênfase aqui para as consequências e as contribuições que a doutrina espírita pode trazer para o progresso humano, de maneira que nós venhamos então a compreender que somos espíritos imortais, que a imortalidade da alma ela é um fato real, que a pré-existência do espírito a essa vida material ela é realmente algo que não comporta mais que seja aí contestado, né? Nós sabemos que as reuniões de experimentação realizadas por Allan Kardec são reuniões em que ele pôde observar a presença de inteligências que eram diferentes da inteligência do médium e nos passavam uma série de informações que estavam não só no campo do conhecimento, mas também no campo dos sentimentos e das finalidades do homem, né? A doutrina espírita, nesse sentido, ela é realmente muito importante para todos nós, e Allan Kardec ele se preocupou muito com isso. De qualquer maneira, Allan Kardec também perguntou aos espíritos, diante de todo esse conhecimento que vinha à tona e foi registrado por ele, não só no livro dos médiuns, mas também na Gênesis, no livro O Céu e o Inferno, tão pouco lido no meio espírita e também naqueles que se debruçam sobre as pesquisas que acabam realizando. Mas Allan Kardec, então, ele nos esclarece que a civilização do porvir, a civilização
realmente marcada pelo progresso é a civilização em que a condição moral de todos os seus seres encontra-se instalada, latente, virando aí ações práticas para que aquele grupo ou aquela comunidade tenha aí a chancela do progresso verdadeiro, né? Nós sabemos que, do ponto de vista científico, nós temos descobertas imensas e não podemos deixar aqui de tecer elogios àqueles espíritos que reencarnam atualmente preocupados com a manutenção e a conservação do globo terrestre, né? São almas preocupadas com a estabilidade da natureza, preocupadas em desenvolver novas tecnologias que possam ser sustentáveis, como o uso da energia elétrica em veículos automotores, como o aproveitamento da energia eólica proveniente dos ventos, da energia solar, enfim. São tantos espíritos preocupados com a renovação do planeta que acabam erguendo verdadeiras bandeiras também de preservação, né? Tudo isso contribui para que os impactos ambientais eles se reduzam, né, de maneira que nós possamos ter uma vida futura, não só para nós espíritos que reencarnaremos, mas também para os nossos filhos que estão aí, que herdarão esse planeta tão maravilhoso que Deus nos legou e nos permite viver aqui para o nosso próprio aperfeiçoamento. Daí a responsabilidade que tanto a doutrina espírita nos impõe, né? Ser responsável pelo aquilo que fazemos, mas também preservar tudo aquilo que temos. Não só o nosso corpo físico, que é uma dádiva de Deus, que deve ser preservado a todo custo, mas também preservar o ambiente em que estamos. Isso significa que nós podemos usar aquilo que a matéria nos coloca à disposição, né? Tanto a partir da exploração do reino mineral, podemos utilizar da natureza para os nossos benefícios, como por exemplo o desenvolvimento de remédios a partir de plantas, podemos e devemos, né? É dever do homem melhorar o seu bem-estar. O espírito de Pascal, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz uma mensagem muito importante a respeito da verdadeira propriedade. E ali, logo após as reflexões de Allan Kardec a respeito da melhoria do planeta, Pascal diz que o homem deve realizar também conquistas de aperfeiçoamento moral, o que é de extrema importância. Isso significa que Pascal está falando sobre o burilamento do sentimento, né? O desenvolvimento afetivo de nós para com os nossos próximos, né? Assim é que nós devemos viver em uma sociedade buscando a fraternidade e a solidariedade para com todos nós, né? A questão final sobre o progresso é justamente essa influência que o Espiritismo coloca para todos nós. É uma mudança de paradigma. Quando temos consciência de que o mundo espiritual, ele realmente existe, de que o mundo espiritual, ele está aí, e que nós, desencarnados, seremos aquilo que construímos na Terra, isso nos traz uma nova perspectiva para mudarmos as nossas ações, né? Em relação a isso, nós somos aquilo que fazemos? Sim, mas somos também a nossa reação. Muitas vezes é da forma com que reagimos a uma agressão, algo que alguém nos fez de mal, é que nós então podemos ver quem realmente nós somos. Jesus nunca retrucou, Jesus nunca reagiu de maneira que não fosse fraterna e não fosse amorosa, assim como tantas outras personalidades que passaram na Terra, né, e que vieram a pedido de Jesus, como por exemplo a figura de São Francisco. Emmanuel nos relata no livro A Caminho da Luz que esse missionário, um dos apóstolos mais próximos do Cristo, reencarnou para nos dar uma lição de humildade, uma lição de amor, assim como muitos outros também vieram.
né? Então, vamos pensar um pouco sobre essa questão do progresso, no sentido de nos descobrirmos e nos aperfeiçoarmos, desenvolvendo as virtudes que tantas vezes são citadas por mim nos estudos que fazemos, né? Como a prudência, como a temperança, como a coragem, como a justiça, como a virtude da fé, da caridade e do amor, para que possamos então sair desse momento em que estamos na Terra melhores do que entramos. Eu quero deixar aqui um forte abraço a todos, agradecer à casa e desejar uma boa noite para todos nós. Até o próximo vídeo.